Oi, gente, tudo bem? Passando aqui para falar um pouquinho da minha história, um pouquinho do que Deus fez, né, na restauração do meu casamento. Eu confesso que eu tentei gravar esse vídeo de várias formas, tive várias ideias, gravei de manhã, gravei de tarde, gravei à noite, e nenhum dos vídeos ficaram perfeito, né? Mas eu orando e falando com Deus, eu descobri que esse vídeo não vai ficar perfeito, mas que eu tenho a necessidade de passar para vocês aquilo que Deus fez na minha vida, né? É, Estamos no mês de dezembro, estamos chegando aí às festas, Natal, Ano Novo, né? E essa é uma etapa, é uma fase muito difícil para aqueles que estão lutando pela restauração do seu casamento, né? É uma fase muito difícil, é uma fase muito triste, porque é uma época familiar, né? É uma época de festa, é uma época que a família está reunida, né? E nós queremos a nossa família conosco, né? Então é uma época muito triste, é uma época que a gente se entristece demais, porque a gente vê as outras famílias reunidas, a gente acha que isso nunca vai acontecer na vida da gente. Mas eu quero te dizer que quando Deus te fizer uma promessa, acredita nela. Acredita, respire a promessa. Confia no Deus que te prometeu. Porque aconteceu comigo. Depois de 6 anos, é isso mesmo, 6 anos, Deus restaurou o meu casamento. E vai ser assim com você. Vai ser assim com você. Você também terá o seu casamento restaurado. Eu tive que esperar 6 anos. Eu não sei há quanto tempo você está nessa batalha. Eu não sei há quanto tempo você está lutando. Eu não sei há quanto tempo você está chorando. Você está clamando. Você está esperando. Eu não sei. Talvez você esteja esperando há 1 ano, há 2, há 3, há 10, há 20. Não importa. Se Deus te fez uma promessa, agarra a promessa. Confia. Acredita. Eu sempre fui uma pessoa muito independente, né? Eu sempre fui uma pessoa muito decidida. Eu sempre fui aquela pessoa que sempre que eu tive vontade de fazer alguma coisa, eu lutei por ela, eu fui atrás, né? Eu sempre fui assim. E quando eu me casei, eu continuei assim. Eu não entendi que eu precisava dividir as minhas coisas com meu esposo, né? Então, na minha mente, a última palavra tinha que ser a minha. As coisas tinham que ser do meu jeito, as coisas tinham que ser a minha maneira, né? Eu não dividia aquilo que estava me incomodando, eu não dividia com ele afeto, carinho, né? E quando a gente se conheceu, eu já era cristã. Então, por eu já ser cristã, eu achava que eu sabia de tudo, né? Por eu já ter um tempo mais de evangelho, eu achava que eu poderia ensiná-lo tudo, né? Então, eu achava que eu estava um passo à frente justamente por ter mais tempo de evangelho, né? Quando na verdade não funciona dessa forma, né? Deus ele tem um propósito, um projeto para as nossas vidas, mas são propósitos diferentes, né? E quando eu ouço falar que Deus ele não une pessoas, ele une propósito, é verdade. Há um propósito nas nossas vidas, na minha, na sua, mas há um propósito maior do que aquilo que a gente possa imaginar. E Deus sabia disso, né? E o tempo passou e eu não mudava. Eu continuava da mesma forma, querendo as coisas do meu jeito, fazendo as coisas da minha maneira. E eu achava que ele tinha que aceitar, né? Porque quando ele me conheceu já era dessa forma. E eu achava que eu estava correta e que eu precisava permanecer daquele jeito, porque se eu abaixasse a guarda eu poderia sofrer, porque eu já tinha sofrido demais na minha vida sentimental. Então eu achava que se eu baixasse um pouquinho a guarda, ele poderia abusar, ele poderia me fazer sofrer de novo e eu não queria sofrer mais. Então, essa resistência minha com relação a aceitar as coisas que ele me pedia, aceitar as orientações que ele me passava, era uma resistência muito grande, foi criando um muro entre nós. Até que um dia ele chegou em casa e falou: olha, não dá mais. Não dá mais, a gente não consegue conversar, a gente não consegue manter um diálogo. E ele sempre foi uma pessoa excelente, excelente. Sempre foi um homem muito caseiro, nunca gostou de brigar. Tanto é que a única briga que nós tivemos foi essa, foi o dia da separação.
nunca tivemos uma briga, ele nunca falou alto comigo, nunca levantou a voz. Muito pelo contrário, ele sempre queria conversar, ele sempre queria dialogar, ele sempre quis me ajudar, me ajudava nas tarefas de casa. Eu nunca tive problema com relação a isso, né? Tudo que eu pedia para ele fazer, ele sempre estava ali para fazer, sem reclamar. Mas ao contrário, né? Da minha parte era sempre ao contrário. Ele não podia contar comigo. Eu sempre poderia contar com ele, sempre podia contar. Mas ao contrário, ele não achava alicerce em mim, né? Eu não tinha sabedoria, eu não tinha entendimento. Eu era uma pessoa chata, cobrava coisas que não tinha nada a ver, não era o momento, cobrava coisas, brigava, queria as coisas do meu jeito, se não fosse do meu jeito, não estava bom. E isso foi nos afastando, até um dia que ele foi embora. Mas quando ele foi embora, eu achei que ele ia voltar, né? O que que eu pensei? Bom, ele foi embora, mas ele vai voltar, né? Ele não vai conseguir ficar longe de mim, porque na verdade eu achava que eu era uma boa esposa. Na minha mente, eu era uma esposa excelente. Na minha mente, eu era uma cristã maravilhosa. Então, na minha mente, eu era perfeita. Eu era a esposa perfeita, eu era a esposa ideal na minha mente. Quando na verdade eu era uma pessoa religiosa. Eu achava que eu sabia de muita coisa, quando na verdade eu não sabia de nada. De nada. E o trabalhar do Senhor nunca foi com ele, o trabalhar do Senhor foi comigo. Né? Deus precisou fazer com que esse casamento fosse desfeito por um tempo, né, para que eu pudesse entender o verdadeiro sentido de um casamento, o verdadeiro sentido de viver a dois, porque eu não tinha a noção disso, eu não tinha noção nenhuma do que era viver a dois, ser feliz, ser cuidada, ser amada. Eu não tinha noção disso. Afinal de contas, eu já tinha sofrido demais e eu não queria mais sofrimento para mim. Então eu achava que se eu permanecesse firme, tomando as rédeas das situações, ninguém ia mais me fazer sofrer. Né? Eu estava disposta a não permitir que ninguém me fizesse mais sofrer. Então, por isso eu queria estar sempre um passo à frente. Né? E isso me afastou dele, nos afastou. Né? O tempo foi passando e eu achei que ele ia voltar. Né? Passou um dia, eu achei que ele ia voltar. O segundo dia, eu achei que ele ia voltar. O terceiro dia, eu achei que ele ia voltar, porque eu sempre fui muito orgulhosa. Eu jamais permitiria ir atrás dele, ir atrás de um homem, nunca na minha vida. E eu fui deixando aquela situação, eu fui deixando aquilo, o tempo passar, de forma que ele também foi se acomodando a situação na casa dele, ele foi embora para a casa dele, eu fiquei na minha, eu não procurei ele não me procurou por um longo tempo. Depois, quando eu tentei procurar, eu não conseguia mais falar. Quando eu tentei conversar, não havia mais diálogo, até que um dia ele me ligou e falou: olha, eu preciso que você venha assinar o divórcio. Isso já ia fazer um ano. E aí eu fui, assinei esse divórcio, foi como se eu estivesse assinando um atestado de luto. Foi muito triste, porque nesse dia eu entendi que aquele casamento realmente estava sendo desfeito e que não havia nada que eu pudesse fazer para voltar atrás. Né? A essa altura eu já estava arrependida, mas o orgulho ainda falava mais alto. Né? Em meu coração ainda tinha muita mágoa dele, porque eu achava que eu era uma esposa, como eu já falei aqui, que eu era uma esposa maravilhosa, e eu não me conformava dele ter me deixado. Né? Eu achava que ele tinha ganhado na loteria por estar comigo, né? Por eu trabalhar, estudar, por eu ser uma pessoa ativa, por eu ser uma pessoa cristã. Então eu achava que ele estava ganhando estando comigo e não eu ganhando estando com ele, né? Quando na verdade ele ele sempre foi a mesma pessoa e eu estava tentando ser uma pessoa que eu não sou, né? Estava pensando ser uma pessoa forte, estava tentando ser uma pessoa de pulso, uma mulher forte, sendo que eu não era. Quando eu deitava a cabeça no meu travesseiro, eu chorava, né? Eu chorava, eu sentia falta dele, eu sentia saudade, mas eu não conseguia mais voltar atrás, eu não conseguia mais consertar aquilo, né? E o tempo foi passando e se passaram-se 6 anos. Acredite, 6 anos se passaram. E a restauração só aconteceu quando eu me deixei ser moldada por Cristo. A restauração só aconteceu quando eu pratiquei o deixar ir, mas não é o deixar ir fisicamente, mas o deixar ir aqui, dentro do nosso coração. Né? Quando a gente pratica o deixar ir, mas
ir, para que você venha se encontrar com Cristo, para que você venha ter um novo relacionamento com Deus, para que você venha ter a restauração da sua vida com Cristo primeiro. Aí sim, aí o Senhor começou a trabalhar em mim, porque na verdade o propósito de Deus, o tratamento de Deus nunca foi com ele, mas foi comigo. Era eu que precisava ser mudada, era eu que precisava ser moldada por Cristo, pelas mãos de Deus, era eu que precisava, né? Então eu precisava dessa mudança, né? Eu precisava mudar primeiro para que ele visse algo diferente em mim e quisesse servir a Cristo comigo verdadeiramente. Embora ele fosse batizado, embora ele fosse cristão, permaneceu cristão por um tempo, né? Ele também não conhecia Cristo, ele conhecia Cristo de ouvir falar. E eu achava que eu tinha uma intimidade com Deus incrível, quando na verdade não. Quando na verdade eu vim ter intimidade com Deus verdadeiramente quando o meu casamento terminou, né? Mas quando a gente ouve falar que Deus ele não restaura pessoas, ele restaura casamentos com um propósito, é verdade. Deus ele tem um propósito na minha vida, Deus ele tem propósito com você, Deus ele não une pessoas, ele une propósito. Há um propósito na minha vida, há um propósito na tua vida, né? Um propósito maior do que eu possa pensar, um propósito maior do que você possa imaginar, tá? Eu tô gravando esse vídeo, eu espero que ele tenha te ajudado, eu não quero que o vídeo fique muito longo. Eu vou gravar outros vídeos contando o detalhe da minha restauração, tá? Agora no mês de setembro, ele me procurou, nós conversamos e nós estamos indo devagar, né? Nós estamos indo devagar porque não se engane achando que a batalha terminou. Quando o cônjuge te procura, quando ele mostra arrependimento, quando vocês conversam e quando vocês estão bem. Não, a batalha só muda de fase. Eu estou vivendo agora uma nova fase. Continuo vivendo a fase da restauração, mas é uma fase diferente, né? E eu quero falar para vocês que quando Deus te fizer uma promessa, acredita nela. Confia, agarra a promessa, abraça a promessa. Respira a promessa, porque ela vai se cumprir. Quem te prometeu não foi homem. Quem te prometeu não foi um ser humano. Quem te prometeu foi Deus. Então aconteça o que acontecer, não duvide. Não duvide. Acredite. Não se prenda às festas, não se prenda às natais, às festas, festas que você olha e fala, nossa, as festas estão acontecendo, cada um está com a sua família, eu estou sozinha. Calma, calma. Vai chegar a sua vez. A minha vez demorou 6 anos. Talvez a sua tenha 1 ano, 2, 3, 5, 6, 10, 20, não importa. Vai chegar a tua vez. Confia, acredita. Eu vou gravar outros vídeos, eu quero ajudar você que está na batalha da restauração, quero te ajudar a ficar firme, quero te ajudar a não desistir. Assim como eu fui ajudada, assim como eu fui abraçada por outros vídeos, né, de batalha de restauração, eu também quero fazer a minha parte com Deus, de ajudar aquelas pessoas que estão batalhando pela restauração do seu casamento. Amém? Fique na paz do Senhor. Obrigada, Deus abençoe.